Quando utilizar o hífen na língua portuguesa, quais são as regrinhas que dizem respeito à aplicação do hífen nas palavras? São 12 casos e a gente precisa aprender cada um deles, porque pode cair na sua prova de concurso. Primeiro caso é bem simples. Se o prefixo terminar com uma vogal ou uma consoante e a palavra seguinte começar com essa mesma vogal ou consoante, utilizamos hífen. Somente isso. Micro-ondas, o O, utiliza-se hífen. Anti-inflamatório, hífen. Contra-ataque, infra-assinado, auto-observação. Lembrando que não é o caso de serem duas vogais, e sim de serem a mesma vogal. Por exemplo, autoescola. Autoescola não se utiliza hífen, porque auto termina em O, escola começa com E. Tem que ser a mesma vogal ou a mesma consoante. Interregional, R. Super resistente, R. Hiperrealista, subbase, subbibliotecário. Só uma observação. Alguma pessoa mais formal na língua portuguesa pode pensar: não, mas não existe essa regra aqui. Essa regra para consoantes existe só para o R e para o B. Sim, porém não tem nenhum outro caso, sem ser R e B, de uma palavra que tem ou não o hífen, ou seja, que tem um prefixo e a palavra seguinte, que sejam consoantes iguais. Tá? Só tem o caso do R e do B. Então logo a gente pode generalizar que para toda consoante que iniciar, a palavra principal iniciar com essa consoante e o prefixo terminar com a mesma, usamos hífen. Tá? Então apareceu a mesma, seja vogal ou seja consoante, memoriza. É hífen, na certa. Segunda regra, H. Tá? Se a segunda palavra começar com H, usa hífen. Não importa se antes veio vogal ou consoante. Anti-higiênico, super-homem, pré-história, sobre-humano, mini-hotel. Começou com H, a segunda palavra, utilizamos hífen. Terceiro caso, pré, pró e pós, quando são tônicos. E aí você vai me perguntar o que quer dizer a palavra tônico. Tá? Você já pode observar aqui que pré, nesses casos, pró e pós, tem acentuação. Não é o que acontece aqui, sem acentuação nesses casos. Aqui, pessoal, o pré, ele é tônico, tá? E ao mesmo tempo é como se ele complementasse a palavra, tá? E aí ele mantém essa tonicidade. Pré-escola, pré-história, pré-natal. Veja que a predominância do uso do pré, a força que ele tem dentro desse conjunto aqui, quando a gente lê os dois termos, né? O prefixo e a palavra principal. Não é o caso quando eu falo preencher. Pré-determinado, pré-conceito. Tem gente que nem sabe que em pré-conceito o pré é um prefixo. Pré-conceito, um conceito antes, um termo, algo que vem antes. Pró-europeu, prosseguir. Pró-reitor, produzir. Pós-graduação, proclamar. Pós-guerra, pós-posto. Pós-operatório, pós-posição. Então toda vez que o prefixo pré, pró e pós vier acentuado, for tônico, você sabe que com ele se utiliza hífen, tá? Sempre. E aí você vai ter que diferenciar ali se é tônico ou não. Quarto caso, aqui é o mesmo, tá? Perdão, pequeno errozinho. Então o quarto caso é esse aqui. Quando eu tenho ex, vice, soto, além, a quem, recém, sem,
eu vou utilizar o hífen ex-aluno, ex-presidente, vice-diretor, vice-presidente, recém-casado, recém-formado, recém-nascido, sem terra, sem teto, além mar, além fronteiras, aquém fronteira, aquém serra. Lembrando que aquém é como se fosse um termo que indica algo que vem antes. Toda vez que aparecer esses prefixos, você vai utilizar sim o hífen, tá? Dependendo da palavra que vem subsequente. Pequena observaçãozinha, tá? A gente não vai utilizar hífen quando tem uma vogal diferente, uma vogal, uma consoante aqui. E essa consoante não é o H. Só para recordar, tá? A questão de eu, por exemplo, começar com uma vogal e depois vir uma consoante, geralmente nunca tem hífen, com exceção do H. Geralmente, a gente vai ver alguns casos. Aqui é o seguinte, quando for o caso de eu ter uma vogal terminando o prefixo e a palavra subsequente começar com R ou S, geralmente a gente não tem hífen, só que a gente utiliza de um artifício, a gente dobra a letra. Então antirracista fica com 2 R's, mesmo que racista só tenha um. Autorretrato fica com 2 R's, mesmo que retrato só tenha um R. Mini saia, ultrassom, tá? Porque em tese é a união de ultra com som, mini com saia, auto com retrato, anti com racista. Veja que aqui essa união eu não vou utilizar hífen e eu vou dobrar o R ou S. Só acontece quando eu tenho vogal e depois a presença do R e S. Ok, aqui a gente já trabalhou. Perdão, ficou duplicado. Então aqui a gente está no nosso quinto caso. Palavras compostas que formam uma unidade de sentido, tá? Então a gente vai utilizar hífen. Guarda-chuva, o que quer dizer unidade de sentido? As duas palavras juntas vão produzir um novo contexto. Existe guarda, existe chuva, mas guarda-chuva é um nome para um outro objeto. Existe guarda, existe roupa, mas guarda-roupa é um objeto em específico. Segunda-feira, arco-íris, decreto-lei. Então, nesses casos, onde as palavras compostas apresentam uma unidade de sentido, vamos utilizar hífen. Sexto caso, tá? Lembrando, é o sexto. Acabei errando ali, dupliquei um pouco. Quando eu tenho palavras compostas e eu tenho elementos de ligação, a preposição, geralmente não há hífen. Só que geralmente não é a regra, tá? E aí eu trouxe alguns que obedecem à regra e outros que não obedecem. Pé de moleque, não tem hífen. Fim de semana, café com leite, sala de jantar, dia a dia. Cuidado com esse dia a dia. É muito traiçoeiro em concurso. Beleza. Tem preposição, não usa hífen. Aí quais são as exceções? Estão aqui, ó. Essas são as exceções. A regra. Apareceu uma palavra composta lá que tem preposição que não está nem aqui e nem está aqui. O que é que eu faço? Segue a regra. Normalmente a gente não usa hífen. As exceções são apenas essas aqui. Água de colônia, mas que perfeito, cor de rosa, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa, tá? Essas expressões onde a gente utiliza preposição, essas aqui a gente utiliza hífen. Caso contrário, não é um desses casos, não utilizamos hífen, tá? Sétimo caso, nome de espécies, animais, plantas. Bem-te-vi, usa hífen. João de Barro, cobra d'água, couve-flor, erva doce. Nesses casos, utilizamos hífen. Oitavo caso,
Verbos com pronome sempre vão utilizar hífen, tá? No caso de ênclise, entregou-me, avisou-nos, chamou, far-se-á, que é o caso de mesóclise, né? Depois a gente vai trabalhar bem direitinho uma videoaula sobre ênclise, próclise e mesóclise, tá? Dar-lhe-ei, a gente vai utilizar hífen quando tiver um verbo. Agora aqui é o caso que costuma confundir muito concurseiro, quando tem a palavra bem e a palavra mal, tá? A palavra bem a gente vai utilizar o hífen toda vez que ela tiver autonomia semântica, e geralmente acontece quando ela vem antes de uma vogal ou da letra H, geralmente, tá? O que é autonomia semântica? Ela não perde seu significado, tá? Por exemplo, bem-estar, benfeitor. Veja que aqui ela perdeu sua autonomia semântica, tanto que teve uma mudançazinha aqui na palavra. O M tornou-se N, tá? Então, quando há essa autonomia semântica, que geralmente vai acontecer antes de vogal e antes do H, a gente utiliza hífen. Bem-estar, olha a vogal. Bem-humorado, bem-aventurado, bem-amado, bem-intencionado. Nesses casos, utilizamos hífen. Em demais casos, não se deve utilizar hífen, principalmente quando o bem aqui sofre essa flexão. Por fim, não menos importante, quando o prefixo é mal, tá? A gente vai utilizar o hífen quando começar com a vogal, o H também e o L. Mal-estar, mal-humorado, mal-intencionado, mal-habitado, mal-limpo, tá? Então são 10 regras, eu coloquei 12, mas é porque você viu que eu repeti ali uns slides sem querer. São 10 regras para você aprender tudo o que precisa sobre hífen. Ah, beleza, aprendi as 10. E se não vier nada dentro das 10 regras? Logicamente não usa hífen, tá? Só usa hífen nesses 10 casos. Ok? É isso. Obrigado.